Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, esse é um dos vídeos assim mais extras que eu já fiz até hoje de YouTube, de aula, de Instagram, de tudo. Por quê? Porque eu nunca mostrei extrato, nunca mostrei números. Eu acho que esse sentimento que a gente vai criar aqui acaba que gera comparação, que é inevitável, mas ao mesmo tempo eu sei que todo mundo também lá dentro tem um pedacinho de São Tomé, né, que só acredita vendo. Então, eu estou aqui com um extrato de uma conta aberta. Isso aqui não é um print, tá? Isso aqui é um extrato. Eu estou aqui com uma página na internet, a página do meu banco. Do banco não, né? Da corretora. E aí eu estou trazendo aqui para vocês a ideia de criar referências, né? De quanto começar a operar, quanto buscar. Quero mostrar que day trade ganha, day trade perde. Mas antes eu quero contar uma curiosidade para vocês. Está sendo a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. O primeiro deu 52 minutos. Vamos ver quantos minutos isso aqui vai dar. E aí, subi o vídeo no YouTube, fiz uma capa, deixei ele lá bonitinho. O que aconteceu? Quando eu dei play no vídeo, vi que o áudio estava dobrado. O microfone tinha captado aqui o som da lapela, tinha captado também o som do computador, ficou duplicado, o vídeo ficou horrível. E aí, algo bem assim, próximo ao mercado, que fala sobre personalidade. Eu não quero deixar de comentar isso aqui com vocês. Eu poderia ter, né, me jogado no chão, começado a chorar. Meu Deus, o vídeo deu errado. E agora? O que vai ser? Eu perdi o vídeo, papapá. O que é que eu fiz? Isso é o Satanás querendo me testar. Isso é o Satanás querendo que eu desista de fazer o vídeo. Eu não vou desistir, não. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer agora e tem mais. Eu vou fazer melhor do que eu fiz o primeiro. Então, preste atenção aqui. Porque eu já gravei esse vídeo uma vez, está sendo a segunda vez. Esse vídeo ficou bem rico e agora vai ficar mais rico ainda, porque tiveram algumas contas que eu fiz no primeiro e agora as contas já estão feitas. Eu fiz aqui, ó, uma filinha que está aqui no papel. Então, assim, vai ficar bem legal, vai ficar bem dinâmico. Eu vou encher de informação aqui. Acompanha. Seguinte, eu já fui a pessoa que sugeriu para quem estivesse começando a operar agora, operasse com um valor muito menor do que eu vou falar aqui, que são R$ 1.500, tá? Eu vou te dar logo assim o valor para você não ficar... Eu acho que criatividade, imaginação é pior do que você saber logo qual é o número, e eu não gosto muito de suspense. Então, assim, eu já sugeri R$ 500, R$ 400, achando que era um valor que era tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que se as pessoas perdessem esse valor, elas não iam se abalar tanto para restabelecer a conta antes de retomar, de continuar a operar. Então, se você está chegando agora, deixa eu te explicar o seguinte. Quando você decide operar day trade, é como se você colocasse na conta da corretora um risco pré-pago. Você pega um capital e deposita na sua conta da corretora com a finalidade de operar ou só day trade ou day trade com outras coisas. Mas imagina que a corretora deve restringir os seus riscos que você admita correr quando você abre operações na plataforma ao saldo que tiver lá. Então, quando você deposita um saldo na conta da corretora, a mensagem é: só pode correr os riscos de forma que o que tenha na sua conta da corretora consiga cobrir os riscos que você venha a assumir nas operações. Então, quando esse saldo acabar, a corretora não deve permitir que você entre mais, certo? Mas o papel da gente, o que a gente quer é multiplicar esse capital. A gente usa dinheiro, né, somado ao conhecimento que a gente tem, somado ao comportamento que a gente imprime com o conhecimento que a gente tem no mercado, para potencializar esse dinheiro, para multiplicar esse dinheiro. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, assim, eu tinha recentemente zerado essa conta da corretora, ela estava zero, tinha ficado lá um trocozinho de nada, porque eu gosto de tirar números redondos, eu tenho essa mania. Qualquer banco que eu vou movimentar um dinheiro de um lugar para o outro, de uma corretora para o outro, eu sempre tiro números redondos. E aí, nesse dia, ficou R$ 54, e aí eu queria colocar um valor que fosse próximo de 1.500, que é um valor que eu acho legal para quem está começando a operar agora. Por quê? Porque eu acho interessante R$ 1.000 para cada mini contrato. Então, se você só puder começar com um mini contrato, você vai começar com 1.000 e tudo bem. Mas se você puder começar com 2.000, para você começar a operar com 2 mini contratos, seria o ideal. Então, eu coloquei aqui
um meio do caminho entre esses 1.000, que seria de um mini contrato, e esses 2.000, que seria um ideal do idealíssimo para você operar com 2. E aí eu vim mostrar aqui para vocês o que é que foi possível ser feito dentro desse meio do caminho, que nem era 1.000, nem era 2.000, ou seja, nem era tão pouco, nem era tanto. Era um capital que eu digo que é o dinheiro da cachaça, que o dinheiro de day trade é isso, tá, gente? É dinheiro de cachaça. Não é para ninguém vender o carro, não é para ninguém vender o apartamento da família, vender bem para poder começar a operar. Não. Né? Outra coisa que eu combato muito e quero passar a combater mais são pessoas que não fazem a menor ideia do que seja day trade, ou de repente já experimentaram day trade, mas se deram mal, e aí saem por aí decantando que day trade não presta, que day trade não funciona, que todo mundo só perde dinheiro de day trade. Fale sobre você, né? Fale sobre o que você é capaz de fazer. Quais são os resultados que você gera com o que você sabe, que podem ter sido ruins. Se você era ruim naquilo ali, não significa dizer que aquela pessoa não seja boa em outra coisa. Então, assim, tenho visto de tudo na internet. Tenho visto nutricionistas serem consultadas se fariam day trade e, assim, a nutricionista dizer não faria day trade jamais, da forma como Camila também jamais prescreveria uma dieta. Então, assim, cada um no seu quadrado. Estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que é possível ser feito quando você entende do que você está fazendo, certo? Então, day trade é um trabalho muito mais sobre conhecimento do que sobre dinheiro. Dinheiro é, sim, uma das ferramentas de trabalho, mas estou trazendo aqui para vocês também um universo de banca, como a gente chama, que é esse capital que você deposita, né, pela primeira vez para você começar a operar. Você pode começar com um valor menor do que esse, pode começar com um valor um pouco maior do que esse, mas, por favor, me prometa que você não vai começar com um valor muito maior do que esse que eu estou sugerindo aqui, porque enquanto você não estiver capacitado para operar, dificilmente vai dar certo. Primeiro, você fica bom com pouco, certo? Primeiro, com pouco. Quando você ficar bom com pouco, aí sim você vai passando a ficar melhor com muito, mas isso é devagar. Isso você vai, você volta, você vai, você volta, como se fosse uma onda do mar, como as ondas do mercado também trabalham, certo? Então, assim, tem essa coisa assim, já dentro da sua cabeça. Pessoas que quebram em day trade, quebraram porque começaram errado, então, por favor, não comecem errado. Se uma pessoa pegar o dinheiro de um apartamento, coloca, ouvi falar em day trade, entra aqui no YouTube, coloca aqui vídeos de day trade, assim, aleatórios, sabe? Sem ordem, sem relação de um conhecimento com o outro, sem uma estratégia limpa, clara, sem um suporte, sem uma mentoria, sem nada. Mas aí começa a operar. O que é que acontece? Claro que essa pessoa vai perder o dinheiro, claro. Ou então a pessoa entra na Amazon, pede 5 livros sobre análise gráfica e vai operar baseado no que sabe sobre análise gráfica. É claro que essa pessoa também vai perder o dinheiro. É claro que vai. Ela não está preparada para aquilo. E aí ela pega o dinheiro assim da vida, bota na conta da corretora e perde. A culpa é do day trading, minha gente? Claro que não. Então, assim, vamos colocar também um pesozinho de autorresponsabilidade, porque isso aqui não é um esporte, isso aqui é um trabalho, é uma modalidade dentro do mercado financeiro e é coisa para adulto. Então, a primeira coisa é todo mundo levantar a mãozinha assim e dizer que a autorresponsabilidade sobre o resultado que cada um faz em day trade é baseado no que cada um é capaz de fazer, certo? Não me bote para colocar, para operar a cabeça de uma pessoa, o coração de uma pessoa, o pulmão de uma pessoa que eu não vou saber fazer. E nem por isso eu não dou o valor, né, da especialidade do trabalho que cada pessoa faz. Então, por isso, juntando tudo isso, né, eu decidi fazer esse vídeo com uma amostragem de 3 pregõezinhos. Vou mostrar perdas também, que eu acho importante mostrar para você que existem perdas. Nem sempre elas são perdas assim tão pequenininhas, mas o gerenciamento da gente diz, né, que a gente pode ganhar muito, ganhar pouco, perder pouco, mas nunca perder muito. E aí a gente vai construindo essa amostragem. O muito e o pouco é muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, mas eu quero com esse vídeo mostrar que é possível pegar um capital pequeno, né? Eu posso chamar de R$ 1.500 um capital pequeno? Posso, porque com menos do que isso você não abre nem um negócio de fazer bolo em casa, né? Porque você vai sair numa loja de comprar formas, forno, farinha de trigo, manteiga, leite condensado, pronto, já se foi R$ 1.500. Então não se pode, não vou dizer aqui que 1.500 eu estou sentindo que estou excluindo um universo muito grande de pessoas. Sei que estou excluindo, sim, mas sei que R$ 1.500 é um valor
palpável para uma boa fatia das pessoas que estão aí do outro lado consumindo esse tipo de conteúdo que eu estou colocando aqui. Joia? Vamos lá. Então, complementei aqui o valorzinho para ficar o mais próximo de 1.500 que eu consegui ficar. Então, coloquei 1.450 e fiquei com saldo de R$ 1.500, R$ 1.500,64. Então, a gente teve aqui ó, o pregão do dia 24 e os resultados caíram na conta no dia 25. Os pregões do dia 25 e aí os resultados caíram aqui no dia 26, né, do extrato. E aqui foi o pregão do dia 26, que os resultados caíram no extrato também lá no dia 27. A única particularidade daqui é o seguinte: no dia 25, eu recebi aqui um crédito positivo e um negativo ó, de 3,50. E aí o saldo foi de 1.504 para 1.892 em um quebradinho. No dia 26, eu recebi aqui um crédito de 1.057. E aí, isso aqui, ó, não foi um dia de loss, não, essa perda não, tá? Isso aqui foi um dia que eu fui no supermercado aqui perto da minha casa. Eu moro em Recife, aqui na Zona Norte. E aí, nessa confusão do corona, eu esqueci o meu cartão em casa. E eu tinha acabado de pagar um iFood, enfim, tive que usar o cartão da corretora para poder pagar minha feira do supermercado lá. Então, desconsidere aqui esses 700 e pouco. Mas, assim, por fim, eu queria compartilhar só um detalhe aqui nesse sentimento, tá? Não foi... tá acabando aqui meu acesso no extrato da corretora, mas tudo bem também, a gente já tá... deixa eu fazer o seguinte, deixa eu renovar aqui, tá? Um instantinho só, volto já. Deixa eu ver, será que ele vai pedir de novo os dados? Acho que não. Enfim... então, aí eu estava pagando aquela conta, é um valor que você, né, você fica, poxa, é um valor muito próximo ao salário dessa operadora de caixa que está pagando minha compra aqui. Eu não sei se vocês sentem assim, não tem nada a ver com pena, tem a ver com social, sabe? Porque nesse dia eu não comprei nada, eu não comprei queijos especiais, vinhos especiais, bebidas alcoólicas, carnes sofisticadas, nada do tipo. Essa feira foi uma feira para manter minha casa organizada por, sei lá, uma semana, nesse cenário de quarentena, que a gente acaba passando mais tempo em casa, mas assim, não tinha nada de extra. Não vi problema também em deixar esse valor aqui, porque eu sei que não é muito distante, todo mundo que está aí do outro lado também faz feira, sabe quanto custa uma feira de supermercado, mas assim, eu acho, por um lado, muito louco um valor de supermercado ser próximo ao salário mínimo. Ao mesmo tempo, eu senti, meu Deus, uma gratidão por aquele valor que estava próximo ao salário mínimo. Para mim, foi menos do que um dia de pregão no mercado, com a quantidade de contratos, assim, rasteirinha, um pregão que não foi nada demais. Mas, assim, né, é um sentimento que eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque, por um lado, a gente sabe que a maioria das pessoas aqui no Brasil precisa trabalhar um tanto de horas para ter um valor aí, para fazer uma feira aqui desse tipo. E eu me senti grata, era só isso que eu queria dizer. Me senti grata por, naquele dia, ter tido a opção, né, de usar o cartão na função de débito aqui, na função da corretora, para pagar a feira da minha casa com um trade que eu tinha feito naquele dia. Enfim. E aí, no dia 26, mais operações aqui, índice, dólar, enfim, que eu quero mostrar aqui para vocês também, que pode-se operar mais de um ativo no mesmo dia. Eu, particularmente, prefiro escolher um ativo para operar. No normal, eu opero mais dólar do que índice, porque eu gosto mais da cadência de movimentos do dólar. Eu acho que o dólar movimenta... a movimentação mínima do dólar é uma coisa que, financeiramente falando, é muito mais interessante, mas também é possível ganhar muita grana com índice. Sim, tá? Então, aqui teve lançamento de dólar e de índice que a gente vai ver aqui certinho na plataforma. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se eu não tivesse errado aqui essa compra, se eu não tivesse esquecido esse cartão, o saldo aqui estaria 3.903,48. Então, eu teria começado aqui com a conta de 1.504,64 e depois de 3 pregões, eu estaria com 3.903,48, o que teria me deixado um resultado de 2.398,84. Então, assim, peguei um capital de R$ 1.500, trabalhei 3 pregões, esse capital, né, e entre ganhos e perdas, fiz um lucro de R$ 2.398,84. Detalhe, tá? Isso aqui já foi o resultado líquido das operações, né? Já seria o valor que eu teria ganho com esses 1.500 depois de ter pago os emolumentos. Porque quais são as 3
saídas. Não vou nem chamar de despesas, porque imposto a gente não pode considerar como uma despesa, né? O imposto o nome está dizendo. Então, assim, quando a gente faz uma operação lá na plataforma, a gente tem que considerar que podem haver dois custos envolvidos naquilo ali. O custo da corretagem, que no caso, na minha corretora, a corretagem é zero. Então, hoje em dia, decidir por pagar a corretagem é uma coisa que é bem particular de cada um, né? Eu me rendi por um tempo, aderi a essa questão da RLP, que aí tem muito material aqui no YouTube para você ver exatamente o que é, mas é um provedor de liquidez que permite que as corretoras consigam trabalhar zerando as corretagens. Então, fora a corretagem, ficam os emolumentos a se pagar, que é como se fosse uma tarifa de cartório que você paga à B3, que é a antiga Bovespa, por registrar as negociações em seu nome. Então, cada operação que você faz de compra ou de venda gera um registro, né? Camila comprou tal quantidade de tal ativo, tal dia, tal hora, tal preço. Depois, Camila vendeu tal quantidade de tal ativo, a tal dia, tal hora, tal preço. Tudo isso fica registrado lá na B3. Isso gera uma taxa dos emolumentos, né? Que a própria corretora faz esse acerto de contas para a gente, direto com a B3. A corretora desconta essa taxa do extrato da gente, né? Ela já faz um crédito com todo esse acerto de contas resolvido. Aqui a gente tem a opção de notas de corretagem, onde a gente consegue ver claramente todas as operações que a gente fez, todas as taxas que geraram, toda a transferência que a corretora fez para a B3 e tudo mais. E o que entra aqui para a gente é um valor líquido, na verdade, que a gente ainda fica a pagar o imposto de renda no mês seguinte. Então, por exemplo, aqui, no mês de março, tudo que for lucro líquido, ou seja, todas as operações que eu tiver feito o resultado lá na plataforma, depois que eu desconto essa parte de emolumentos, fica o resultado líquido do que eu realmente fiz de dinheiro, né? Então, em day trade, a gente tem 20% de imposto de renda a pagar até o último dia do mês seguinte ao mês do exercício. Então, ao longo do mês de março, eu pego tudo de lucro, tudo de custo, tudo de prejuízo e vejo o resultado final, quanto ficou. Se tiver sido lucro, eu vou pagar 20% sobre esse lucro líquido e vou pagar no final do mês que vem. Se tiver sido prejuízo, óbvio que eu não vou pagar imposto em cima de um prejuízo. Então, esse valor fica a ser descontado no mês seguinte. Se tiver prejuízo, de novo, junta o prejuízo do mês seguinte com o prejuízo do mês passado, até o momento, você vai se valendo dele nos meses seguintes. Até o momento que você vai ter um lucro e aí você desconta esses prejuízos passados e finalmente começa a pagar o seu DARF. Se você tiver, por exemplo, começou a operar no final do ano e aí teve 2 meses de prejuízo, você pode se valer no ano que vem? Sim, mas não deixa de declarar esse prejuízo no campo de Bolsa de Valores, no seu imposto de renda, quando você for declarar em abril, tá? Essa é a forma que você tem de garantir que você consegue se valer desse crédito do imposto de renda que você vai ter. Então, aqui, quando a corretora faz esses créditos e esses débitos aqui para a gente, fora os emolumentos, que ela faz esse acerto de contas com a gente, né? Para a gente, com a B3, ela também desconta 1% desse lucro líquido do dia que a gente teria a pagar no final do mês. Ela faz isso só para deixar um rastrozinho para o leãozinho encontrar a gente e se certificar de se a gente vai realmente pagar os outros 19% restante. Então, esse 1% que ela vai descontando dos dias que a gente fica positivo aqui, a gente se vale dele quando a gente for pagar a DARF no mês seguinte. Então, por exemplo, eu tive um lucro líquido de 20 mil ao longo de um mês. Então, 20% desses 20 mil dá 4 mil. Quanto foram esses 1% que a corretora foi descontando nos dias em que eu fiquei positivo? Porque nos dias em que eu fiquei negativa, ela não vai descontar. Então, eu me valho desses 1% que ela foi descontando, abato desses 4 mil e aí gero uma DARF lá no site, né? Ou então no site do seu próprio banco mesmo, tem lá um campo de DARF, você coloca o códigozinho lá certo. É super simples, já paga direto pelo banco, não tem mistério nenhum. É pessoa física, é tudo feito pelo seu CPF, é super tranquilo. Então, assim, com isso aqui, eu só quis mostrar para vocês que é possível você sair de um capital pequeno, né, e conseguir resultados. Vejam que aqui não tem nada estrambólico, né? Não tem uma quantidade de contratos absurda. O que eu estou querendo mostrar aqui é que com consistência, se você sabe o que você está fazendo, você pode sim conseguir fazer um capital, né, muito interessante quando a gente pensa em quanto é que a gente começou. Então, assim, essa é a parte que
Eu não entendo muito bem ao certo, mas assim, é muito comum o pessoal da outra corrente, sem ser a técnica, né? O pessoal da corrente fundamentalista, ter um preconceito enorme com a nossa atividade, porque quando a gente pensa que, ó, saiu de R$ 1.500 em 3 dias de pregão para um capital de R$ 2.398, é mais, né, do que 100%. Se eu tivesse feito 100%, eu teria feito aqui outros R$ 1.500. E, na verdade, eu não fiz outros R$ 1.500, eu fiz 2.398. Vou até calcular aqui bem por cima. 2.398,84 dividido por 1.504,64 foi aqui 159,42. Então, assim, quase 160% de resultado em cima de um capital dentro de 3 dias. Tem perdas também, tá, minha gente? Não é só ganhos, não. E precisa de uma especialidade, né? Você precisa saber interpretar o mercado, saber interpretar o gráfico para fazer isso aqui. Eu só estou querendo mostrar que realmente é possível, não precisa ser um capital muito pequeno. Eu já fui a pessoa que sugeriu que você começasse com um mini contrato, né? Que meus alunos começassem com um mini contrato. Já fui a pessoa que sugeriu uma meta diária de 5 pontos. Isso daria um resultado de R$ 50 por dia para a pessoa começar, até para começar a aquecer a cabeça para tudo que está por vir. O mercado não tem limite nem de ganho nem de perda, tá? É como se fosse um mar aberto. Então, eu particularmente, vou aproveitar aqui o assunto desse vídeo para dizer que, particularmente, muitas vezes eu reconheço que tive mais medo das pessoas se machucarem do que muitas vezes a própria pessoa teve medo de se machucar. Então, hoje, eu reconheço que quando eu propunha lá, a pessoa perseguia uma meta de R$ 50 por dia, era muito irrisório aquilo ali, minha gente. Não tem simbolismo, não tem significativa naquilo ali, né? Tudo bem a pessoa saber que estava fazendo a coisa certa, que estava acertando o movimento, certo? Mas, assim, cadê também o exercício da exposição ao risco? Porque, assim, o objetivo desse conteúdo que eu estou fazendo aqui no YouTube é exatamente esse, de conseguir prolongar um pouco com vocês os assuntos que chegam para mim através do Instagram. Então, um dos assuntos é dúvidas que sempre chegam. Como vencer o medo de operar na conta real? Como saber quantas operações por dia eu devo fazer? Como planejar a minha meta? Como estabelecer o máximo de perdas diárias num dia? Então, assim, isso é muito questão de você conhecer o mercado, de você conhecer do operacional, você conhecer o que você faz com o que você sabe diante do mercado, como é que você se comporta hoje, como é que você deseja se comportar, o que é um cenário ideal para você. Então, tudo isso eu quero conversar com vocês aqui pela plataforma, já com relatório de performance aqui aberto, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como é que foi tudo isso aqui. Bom, o extrato visto, eu só quero mostrar com aquilo que é uma realidade, tá? Quando a gente fala assim de day trade, parece uma loucura, parece uma turma imediatista, parece uma turma assim, alaprada, que gosta de vida louca. Eu não sou vida louca, eu sou até muito conservadora para operar com day trade. Eu gosto das coisas organizadas, né? Eu gosto de sentir que eu estou no domínio da situação. Já falei outras vezes, né? Falo sempre lá, eu sou arquiteta, então assim, eu gosto da organização, das linhas, eu gosto do sentido técnico da coisa. Então, assim, eu gosto, não tem... eu gosto, ponto. Eu gosto, eu sei que é possível. Acabei de fazer um outro vídeo contando sobre a minha história de vida, todos os furacões que eu já passei. E, assim, para mim, quando eu penso em day trade, eu penso em... Meu amigo, eu só quero dizer, é difícil, é improvável, é impossível, não sei o que. Meu amigo, é possível, pronto. Se é possível, period, como diz o americano, né? Ponto final. Para mim, eu só preciso saber que é possível. O resto, deixa comigo. Porque, assim, já empreendi, empresariei, já empreguei, já fiz coisas muito mais difíceis do que day trade. E, assim, não é day trade, que é estatística, dane-se a estatística. Eu quero fazer o meu. Eu sempre fui uma pessoa muito assim. Porque as pessoas se drogam na festa. Danem-se as pessoas. Não é por isso que eu vou me drogar. Porque as pessoas, sei lá, fazem coisas que colocam em risco. Danem-se as pessoas que colocam em risco a sua vida. Eu não vou colocar a minha. Então, assim, eu não corro em estrada, eu não dirijo bebendo, né? Eu não exponho meu filho a risco, não exponho meu filho a ambientes de bebida e de cigarro, de droga, nada do tipo. Então, assim, são escolhas minhas que falam sobre mim e somente sobre mim. E tudo bem, pessoas que se comportam de outra forma. O objetivo desse vídeo é mostrar que
com conhecimento técnico certo, com um capital pequeno, é possível você se preparar para ser a pessoa que consegue, sim, com consistência, né, multiplicar o seu capital dentro do mercado financeiro. Ponto. Certo? Então, ó, hoje é dia 21 de abril, hoje é feriado aqui no Brasil inteiro. Então, não teve pregão, né? Não operei nada hoje. Então, vou pegar aqui aqueles pregões que a gente abriu lá na plataforma. Foram dos dias 24, que foram dias que eu operei com a quantidade de contrato titiquinha, pequenininha, para mostrar que para um iniciante que opere segundo o operacional que eu passo, né, que eu faço, que é o que eu passo nos cursos, ele consegue sim fazer um resultado legal. Então, especialmente essa turma agora, 29, que foi a primeira turma que fez esse formato 100% online, que é o formato que a gente desenvolveu por conta da quarentena, né? Antigamente eu tinha a versão do curso presencial e tinha a versão do curso online. Eu tinha um percentual muito maior de alunos que escolhiam fazer o curso presencialmente, pela ideia de que presencialmente o aproveitamento é maior, tem mais contato, tá lá presencialmente, tira mais dúvida e tudo mais. E aí o tempo passou e eu percebi que os alunos do curso online conseguiam ter um embalo de estudo maior do que os presenciais. Eu percebia que os alunos do presencial ficavam folhas ao vento com muito mais facilidade, sabe? Eles saíam do ritmo de estudo, meio que desapareciam da minha visão, assim, passavam tempo sem dar notícia, e eu percebi que a turma do online conseguia ter mais resultado. E aí veio essa questão da quarentena, do corona e tudo mais, e eu fundi, finalmente, né, uma coisa que eu vinha enrolando, a verdade é essa, há tempo, porque na primeira semana desse ano de 2020, eu fiz coloquei um texto lá no grupo da gente no WhatsApp e escrevi lá dizendo assim, pessoal, esse ano de 2020, minha meta pessoal é ficar seriamente comprometida com o resultado financeiro de vocês aqui no grupo. Então eu fiz uma enquetezinho, um formulário no Google e coloquei lá no grupo e pedi para o pessoal responder de que formas eu poderia fazer para ajudar o pessoal a pegar o embalo nesse resultado aí e ficar logo legal, ficar bem, ficar satisfeito fazendo day trade, né? Antes dessa questão do corona todo, e foi unânime que o relacionamento do online, de conseguir ter mais encontros do que a gente conseguia ter quando a gente trabalhava no presencial aqui em Recife, que era uma turma por mês, era um final de semana por mês. Então, tanto quem estava fazendo pela primeira vez, quanto os alunos que queriam se manter em estado de evolução constante, né? Então sempre vinham fazer revisão com a gente. Uma vez por mês, a gente tinha um sábado manhã e tarde e um domingo manhã. Então eram 12 horas de curso presencial. Tá certo que quando eles chegavam nessas 12 horas, eles já tinham assistido videoaulas básicas, introdutórias, já tinham assistido vídeos aprendendo a mexer na plataforma, já tinham feito simulação, já tinham visto embasamento teórico. Eu não recebia os alunos assim, verdes em sala de aula. A gente simulava, a gente via também questões práticas e tudo mais, mas é diferente. Porque uma coisa é você dar assim, cajadada na cabeça da pessoa, assim, 12 horas de cajadada, assim, a noite de sono, entre o sábado e o domingo, fazia toda a diferença. Eu brincava muito também. Eu dizia que nas noites no final da tarde do sábado, todo mundo saía de lá meio tonto. Eu até dizia, olha, não tenha pesadelo comigo, não me queira mal, né? Porque eu sabia que todo mundo saía de lá um pouco impactado com o que estava vendo. Mas aí era engraçado, porque na manhã do domingo todo mundo chegava alegre, serelepe, satisfeito, nada como uma noite de sono no meio. E aí a visão, todo mundo comentava a mesma coisa. Ah, nada como uma noite de sono, descansei, realmente agora, né, começam a se encaixar as coisas e tudo mais. Ou seja, o que ficou visto? É possível, sim, mas tinham que existir formatos de fazer aquilo ali diferente. E aí, essa história da quarentena, essa pesquisa que eu tinha feito antes da quarentena, mexeu de uma forma que, quando ela aconteceu, meio que já estava tudo pronto na cabeça. Vamos fundir essas duas opções de fazer curso num curso só. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a inscrição do curso online, que por ser vitalício era um pouco mais caro do que o curso presencial, que era somente um final de semana. Então, assim, fiz um cupom de desconto, coloquei o valor do curso online pelo preço do curso presencial, dou todo o curso online para o aluno se preparar pelas semanas que antecedem o mercado, aliás, o curso ao vivo, e aí, ao invés de dar aquelas 12 horas no final de semana, como no curso presencial,
a gente agora vê 20 horas, sendo 4 horas por dia, ao longo de uma semana inteira, de segunda a sexta, de 8h30 às 12h30. Então, se o aluno não puder, naquele período, estar na frente da tela comigo, ele vai ver tudo gravado, disponibilizado dentro do curso dele online lá. Então, assim, ficou muito dinâmico, o pessoal consegue acompanhar pelo chat, registrar as dúvidas, o pessoal interagiu muito, o pessoal já fez trade em conta real, o pessoal já ganhou dinheiro de verdade, já perdeu dinheiro de verdade também, já entraram na roda, já começaram a se sentir mais seguros, o traquejo, o que ler, o que levar em consideração, onde entrar, onde sair, por que entrar, por que sair, né? Como é que faz espacial, coisa técnica, já interagiram com alunos veteranos que também podem entrar com a gente lá na sala de aula ao vivo, para não só refrescar tudo que já viu no curso, como também para se manter atualizado em relação aos estudos que eu vivo fazendo. Minha gente, minha vida é estudar, eu amo estudar isso aqui. Então, o que eu amo? Eficiência. Eu amo a ideia de fazer muito com pouco. Não me venha falar de pegar muito capital e colocar numa conta e dizer que você consegue fazer um trade muito massa porque estava lá com muito capital, entrou com muito contrato, porque aí eu vou dizer que foi sorte. Né? Eu quero ver você construir uma amostragem como essa que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Relatório de performance, mostrando N trades, né? N ganhos e perdas, e ganhos e perdas, e ganhos e perdas, e no final ter aquele resultado que eu mostrei lá para vocês no extrato. O trabalho da gente definitivamente não é só sobre ganhar, tá? Esqueça isso. Se você está pensando que você está aqui assistindo esse vídeo, né? Até fiz uma capa bem suspeita, né? Ah, vou mostrar meu extrato, porque, galera, infelizmente, eu sei que o que engaja, né, hoje em dia, nesse momento de rede social que a gente vive, é esse tipo de coisa. As pessoas querem ver as pessoas abrirem a caixa de ferramenta, enfim, usarem. Eu sempre tive um cunho super técnico, super simples no meu perfil. E, assim, eu vivo comentando sobre isso em sala de aula, né? De como eu tenho vontade de crescer no educacional. Tenho, claro que tenho, porque eu amo ensinar, eu amo pessoas, eu amo o que eu faço. Mas certas coisas, se for precisar tomar uma determinada corrente para crescer muito, eu nunca vou fazer questão de crescer. Aí eu vou virar minha luz para crescer somente sozinha no mercado mesmo. Porque no que eu não acredito, no que eu não confio, no que eu não faria para uma pessoa da minha família, né, eu não faço também na internet. Até porque lá é aberto, tem pessoas que me conhecem da vida de outros carnavais e eu jamais faria lá nada que eu não acreditasse. Até porque hoje eu tenho alunos que são grandes amigos meus, até de infância, e se não fosse uma coisa que eu acreditasse, que eu confiasse tanto, que eu realmente fizesse, que fizesse parte da minha vida, eu não ia topar, né, tá compartilhando isso com pessoas que eu quero um bem enorme. Então, gente, é isso. Se perde também, tá? Mas o importante é você ser bom no que você faz, você se propor a dominar algo que demanda um conhecimento específico, tal qual um cirurgião de coração, de cabeça, de qualquer outra coisa também precisa. Não é uma coisa que você nasce sabendo. Isso aqui é pura lógica, tá? A gente não precisa fazer conta, a gente não precisa ser rápida, o que a gente precisa é usar o dedo do mouse. Pouco, inclusive, tá? Pouco. Quanto menos você clicar no mouse, melhor. É muito mais sobre decisão. É você olhar para um gráfico, identificar uma configuração, identificar uma oportunidade de negócio, conhecer onde é que está o risco, né? E conhecer onde é que está o retorno da operação. Então, não é sobre nunca perder, é sobre saber perder também, principalmente exercer o perder, para você aprender a perder e aprender que perder faz parte daquilo ali. Desde que você consiga também se tornar a pessoa que está plenamente habilitada, capacitada a também ganhar. Isso aí dá um outro vídeo para falar sobre o meu começo, como é que foi. Minha gente, eu cheguei a chorar por causa de trade, que eu perdi R$ 20. Claramente, a questão não era os R$ 20. A questão era confiança no que estava fazendo, leitura, tamanho do stop. Vixe, é assunto que não tem fim. E falar em assunto que não tem fim, eu queria aproveitar e pedir para vocês, se puderem curtir, se isso aqui estiver sendo relevante para você que está do outro lado, curte o raio do vídeo, não custa nada. Eu não tinha o hábito de curtir vídeo que eu assistia. E se você puder também deixar um comentário, deixar uma dúvida, alguma coisa que me deixe sentir que tem alguém aí do outro lado, tá? Que eu não estou aqui falando sozinha, porque produtor de conteúdo produz conteúdo para interagir com pessoas. A partir do momento que eu ficar aqui fazendo vídeo, sentindo que eu estou falando com um monte de eletrônico que está aqui na minha frente, a coisa vai perder o sentido para mim. Então, deixa um comentário, deixa uma curtida aqui para a gente engajar esse outro veículo aqui de comunicação que é o YouTube e ficar fazendo mais material.
Joia, se você puder também compartilhar, mandar para outras pessoas que vocês acham que se identificariam com tudo isso que a gente está conversando aqui também, me ajudaria bastante. Então, olha só, primeiro dia foi aquele resultado que a gente viu lá, que chegou na conta no dia 25, né? Foi um resultado feito no dia 24. Então, olha como é que a plataforma mostra aqui para a gente. Ela mostra a quantidade de trades que foram feitos. Foram trades no mini índice. Eu fiz 3 operações aqui no mini dólar. Sinceramente, não lembro por que tantas operações zeradas. Eu não sei se eu estava zerando prematuramente. Não lembro como foi aqui o dia. Não tenho esse perfil, tá? Particularmente, não tenho tanto esse perfil de sair zerando tanta operação assim, não. Esse aqui tá me parecendo até que eu saí com 5 pontinhos, que é o tique mínimo do índice, meio que sem querer. Mas aí, eu vou aproveitar esse dia para explicar para vocês o seguinte. Taleb, Nassim Taleb, eu leio muito sobre Taleb. Taleb mudou minha vida para sempre. Esse livro aqui, ó. O Antifrágil, né? Que são coisas que se beneficiam com o caos. Ele fala muito que o corpo da gente é um caos, né? O metabolismo é um caos, o mercado é um caos, a natureza é um caos, né? As árvores, a forma como elas crescem, os galhos e quebram calçadas e tudo aquilo é um transtorno, é um caos que gera transformação, e o corpo da gente também, o metabolismo da gente, né? Esquenta, e a gente engorda, emagrece, e come, e, assim, tudo isso é transformação. O mercado também é transformação. Então, esse raciocínio, a lição que eu quero deixar aqui desse dia para vocês, relacionando com Taleb, é que Taleb fala muito, que mercado é flop, flop, boom, flop, 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 boom. Então, assim, o que é esse flop, flop? É você entrar numa posição, aí você ou ganha pouco, ou perde pouco, ou sai no 0 a 0, mas também, meu amigo, quando você dá o boom, né, é quando você finalmente faz a coisa valer a pena. Então, tem pessoas que ficam no flop, 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 e eternamente no flop, 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 não sabem nunca se valer do boom. Então, o meu operacional é muito voltado para você ser o trader que consegue continuar fazendo parte desses movimentos na hora do boom. Porque o contrário do boom é o scalper, que é um outro tipo de operacional que faz muitas entradas, mas assim, sempre saindo com muito pouco, né? Então, assim, flop e flop. Imagina você fazer aqui operações. Você ou perde pouco, ou ganha pouco, ou sai no 0 a 0. Ou ganha pouco, ou sai no 0 a 0. Se você ficar sempre nesse flop, 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 aquela matemática do ganhar muito, ganhar pouco, perder pouco, mas nunca perder muito, nunca vai fechar, né? Então, você precisa fazer o flop, flop. E vez ou outra ter o boom, que é o que vai justificar todas as patinadas que você deu ali em cima do seu resultado. Então, ó, é assim que a plataforma mostra para a gente o tempo de duração do trade, a quantidade de contratos, o resultado, o tempo entre os trades, né? Então, assim, comecem a se habituar com esse tipo de resultado. Então, assim, nesse dia não está nem muito interessante, porque particularmente me lembro que esse dia aqui, esses 6 pontos aqui no dólar eu fiz com um mini contratinho. Nesse dia eu nem queria operar dólar. Esse trade aqui meio que desconsidere. Eu estava querendo testar se a plataforma estava deixando eu entrar a mercado, porque minha plataforma... Eu pensava que o erro era da plataforma, não era. Eu acabei abrindo um suporte com a corretora. A plataforma não estava me deixando entrar com ordens ao mercado. Então eu fiz esse trade aqui meio que só para testar se ele deixava. E aí ele deixou e eu fiz esse trade, mas assim, nem era o plano. Ela mostra mais ou menos assim, ó, ela pode ir separando os ativos, o dia, enfim. Esse dia aqui meio que não foi nada demais, nem era assim para estar numa amostragem, eu só recolhi porque eu queria juntar assim 3 dias juntos para fazer um resultado, nada demais mesmo, para poder mostrar aqui nesse vídeo e não gerar nenhum tipo de sentimento de nada. Mas assim, o outro dia está mais rico, na minha opinião, porque houveram perdas. E eu quero mostrar que day trade também tem perda, claro que tem perda. Então, olha aqui um dia que houveram perdas, houveram muitos trades. Entre trades, tiveram ganhos e perdas. Esse aqui é aquele segundo dia lá, que deixou um resultado de 1.057 líquido. O bruto tinha sido 1.270. Mas aí tiveram custos de emolumentos, e aí o resultado líquido ficou aquele 1.057 lá, certo? Então, ó, operei vendido, operei comprada, depois operei vendida de novo. Ou seja, vendi caro para comprar barato, depois comprei barato para vender caro, depois vendi caro, comprei barato, depois comprei barato, vendi caro. Então, assim, o mercado ia se movimentando e eu ia me movimentando junto com ele. Vou aproveitar isso aqui e vou falar sobre o gerenciamento de risco, porque essa é uma pergunta que me fazem muito no Instagram. Eu gostaria muito de ter mais tempo lá para falar sobre isso, mas é o seguinte, o que você vê aqui? Primeiro,
um dia de N entradas, um dia que também houveram perdas, e não foram poucas perdas, foram muitas perdas. Então, você vê aqui, ó, perdas de 11 pontos, 12 pontos, 9 pontos e meio, 12 pontos, 17 pontos e meio, perdas de 27 pontos, perdas de 14 pontos, perdas de 15 pontos e meio, perdas de 23 pontos. Eu já fui a pessoa, minha gente, que por muito menos do que isso, eu me abalava seriamente, eu me sentia impactada por aquela perda. E eu meio que travava, porque eu achava que estava tendo muito prejuízo, que eu podia parar e tudo mais. Então, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui com esse vídeo, com esse dia, com esse pregão aqui, dessa forma como você está vendo aqui, ó. Primeiro, cada pessoa tem um nível diferente de exposição, de suportar, né? Exposição à dor, a ganhos e a perdas. Então, por exemplo, tem gente que teriam feito aqui esses primeiros trades aqui do dia, ó, sei lá, 33 pontos, vamos dizer aqui, 35 pontos, né? 35 pontos esses primeiros 3 trades. Eram 10 e 20, quando eu tinha feito aqui uns 35 pontos. Tem muita gente que isso aqui seria a meta do dia, meta assim, para largar. E espetacular, você vai ter todo o meu apoio, toda a minha parceria, se você disser que esse é o seu perfil. E eu vou achar isso massa. Não é o meu, tá? Quando eu sinto que eu tô bem, que eu dormi bem, que eu tô descansada, que minha cabeça tá boa. Quando eu sinto que eu não tô com pressa, sabe que tudo na minha casa tá sobre a paz, assim, eu não tenho problema em ficar umas horinhas a mais. E aí tem ocasiões que eu me levanto, que eu vou lá, que eu almoço, que eu tomo um café. Às vezes eu tô lendo, tô tomando um monte de stop, aí eu paro, vou lá dentro, tomo um café, às vezes tomo um banho, às vezes tiro até um cochilo. E aí depois volto, remarco o mercado todo de novo e continuo. Tem gente não, tem gente que se tiver um ganho ou uma perda, faça chuva, faça sol, aquela pessoa para. E essa pessoa vai ter a minha parceria também. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Esse vídeo é sobre gerenciamento de risco. A pergunta que mais me fazem é: quantos trades eu devo fazer para parar? Quanto se eu perder num dia, eu tenho que parar? Quanto se eu ganhar num dia, eu tenho que parar? Minha gente, sinceramente, parem de procurar essa resposta nos outros. Essa resposta vai estar dentro de você. Você que vai ter que conhecer a sua técnica que você vai se propor a operar. Você vai ter que se conhecer. Você vai ter que saber como é que você se comporta diante do mercado. E você vai ter que saber medir as suas dores e suas alegrias. O que que você prefere? Você prefere saber que ganhou uma quantidade X e no outro dia realizar? Isso aí, para a pessoa que está começando agora, acho super saudável, sabe? Controlar a quantidade de trades que a pessoa está fazendo, né? Estipular ali, sei lá, 3 trades, 5 trades no dia, né? Para fazer ali. Acho válido. Por quê? Porque aquela pessoa ali está exercendo a disciplina, né? Ela está exercitando também a disciplina dela. Então, ter esse limite para você não entrar no que a gente chama do overtrading, né? Que é você tradar e meio que perder a noção de quanto você está tradando. Você entra ali no movimento, você sai operando, no final, se você perguntar assim, quantas vezes você fez, você não sabe. Quando seu resultado está negativo ou positivo, você não sabe. Porque eu, particularmente, gosto de esconder aquele campinho do dinheiro, tirar ele da minha tela. Porque se eu fico vendo, ele fica me impactando. E eu não gosto. Nem de me apegar financeiramente, nem de dizer, olha aquele trade, como já está com um dinheiro legal, vou realizar aquilo ali. Não gosto. Eu só gosto se for pela razão técnica certa. Porque é isso que me dá a paz que eu preciso para seguir o baile, fazendo o meu trabalho, como estou mostrando aqui para vocês, independente de estar no bom ou estar no muito ruim. O que é que eu sei que funciona para mim? É que ou o mercado está muito confuso e eu não estou conseguindo fazer nada de bom naquele momento, e aí por isso eu paro e espero ou outro dia, ou outra hora, volto já já e tudo mais. Ou eu estou muito confusa, e aí por isso eu paro. Ou o mercado está encaixotado de uma forma que no momento não tem nada para fazer, e aí por isso eu também paro. E o que eu quero pegar é o movimento seguinte, que vem esse encaixotamento dele, né? Ou então eu estou posicionada dentro do encaixotamento, e aí estou fazendo adição e parcial, enquanto ele não sai daquilo ali, até o momento que, finalmente, quando ele sair, ou eu estou posicionada com alguma quantidade de contratos ainda e pego essa explosão, ou estopo curto e tudo bem. Mas o que é que eu aprendi com o tempo que funciona bem para mim, para Camila e só para Camila, tá? Aí eu vou compartilhar com você como eu penso e aí você aí do outro lado vai concluir se você pensa parecido ou se você pensa diferente e tá tudo bem. Porque em day trade não tem certo nem tem errado. Tecnicamente sim, comportamentalmente não.
Então, para mim, o que funciona é, se eu estou bem, se eu estou descansada, se eu sei o que eu estou fazendo, se o mercado está rolando, se ele está líquido, né, se eu estou assistindo uma configuração perfeita, bem dentro do meu operacional, por que raios eu não vou executar aquela operação, minha gente? Por que raios eu não vou executar? Eu vou executar, sim, porque é como um bonde que está passando pela sua frente, né? Assim, o bonde está passando, aí ele freia bem onde você colocou a sua mala no chão. Ele está indo para um destino massa, você sabe onde é o destino, eu sei qual é o ponto que ele está indo. Eu sei o que está acontecendo, eu sei que o risco, se acontecer contra mim, vai ser pequeno, porque eu estou ali na frente da plataforma, limitando o meu risco a X. Mas o ganho, eu estou vendo que vale a pena, né, correr atrás daquele ganho, né, admitir aquele X que vai ser pequeno dentro daquele ganho. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho medo? Ah, não, mas eu já fiz minha meta. Mas, minha gente, esse negócio de, mas eu só bati minha meta, só quero minha meta, nada além da minha meta. Me desculpe, mas assim, na minha cabeça, parece que não condiz com quem estuda day trade. Porque day trade é um negócio que é uma especialidade, né, que exige uma capacitação técnica fora da curva para pessoas que queiram abraçar a causa e que a graça de abraçar a causa é exatamente estar capacitado para explorar esse tipo de oportunidade. E se a oportunidade acontece na sua frente, você diz, não, obrigada. Uma coisa é você me dizer, Camila, é porque eu trabalho com outra coisa e eu só posso estar na frente da tela 1 hora por dia. Aí eu vou te dizer, show de bola. Então você vai ter que ajustar o seu operacional a uma pessoa que só pode estar em frente da tela 1 hora por dia. É possível ganhar dinheiro? Sim, claro que é possível. Você vai ter que ajustar o seu operacional ao tempo que você pode estar na frente da tela, mas é claro que é possível. Já uma pessoa que vai dizer assim, Camila, eu posso operar 2, 3 horas por dia. Aí, né, dependendo do perfil dessa pessoa, ela já tem como ficar mais solta, ela já tem como planejar, pegar movimentos mais, graficamente falando, né, movimentos mais distanciados. Então, assim, ela vai pegar tudo, né, todos os contratos e botar de uma vez só, como quem dá um frecheiro em alto mar, sem antes ter visto se a água está muito quente, muito gelada e tudo mais. Não, esse não é meu estilo de operar. Também mudei, ajustei essa leitura e é tudo isso que eu vi junto com essa turma 29 que eu falei aqui para vocês. Então, assim, é toda um detalhe, um caldeirão, né, que você forma ali, você vai fazer uma receita que vai funcionar bem para você. Não busque essas respostas prontas em ninguém, não deixe que ninguém te diga que a fórmula do sucesso é X, é determinada, porque isso tem que funcionar bem para você, tem que estar dentro da sua zona. Não é sua zona de conforto, tá? Porque se você ficar dentro da sua zona de conforto, pouca coisa vai mudar, vai melhorar nisso aí. Pelo contrário, se eu cheguei hoje no grau operacional que eu cheguei, é exatamente porque eu fui a pessoa que eu vivi procurando sair da minha zona de conforto. Quando eu entrava na zona de conforto, eu dizia, socorro, alguém me tira daqui. Né? E assim, não tinha essa outra pessoa, quem me tirava era eu mesma. Então, assim, proponho que você, se tenha pressa de crescer, né? Se tiver pressa de crescer, fuja dessa história, tá? E quando você tiver uma coisa que está te bloqueando muito, que está te dificultando muito, você vai exatamente trabalhar aquilo ali. Você vai, veja que coisa boa. Quando você conhece o inimigo, você sabe finalmente a quem atacar. Ruim é quando você não sabe o que está te impedindo de agir. Então, por exemplo, como ter medo de operar na conta real? Operando na conta real. Operando exaustivamente na conta real. Então, assim, não tem outra forma de você perder o medo de operar na conta real. O que é que faz uma criança ter medo do escuro? Né? É o desconhecimento. Ela está como se a gente tivesse assim, com os olhos vedados, sem ver o que está acontecendo ao redor dela. Né? O desconhecimento. Então, a primeira forma de você combater o medo de você operar em conta real é você investindo no seu conhecimento. É você investir tempo em se tornar a pessoa que vai saber o que é para fazer. Esse é o primeiro passo. Então, depois de saber o que é para fazer, você vai investir em se tornar a pessoa que faz o que é para fazer. Isso é a definição de disciplina. Disciplina é quando você faz uma coisa independente de estar com vontade ou não. É quando, assim, bateu tal hora, pronto, acordou. Porque eu queria ficar cochilando. Isso é indisciplina. Aí você vai escolher se você quer ter disciplina ou se você quer ter indisciplina. Por exemplo, na hora de acordar, eu, Camila, prefiro um pouco de indisciplina.
Eu não sou hoje a pessoa que quando o alarme toca às 6 horas, eu bipo o alarme, levanto, tô de pé e bato continência. Não sou e não quero ser. E tudo bem, porque eu não quero ser. Mas no mercado, eu gosto de ter disciplina. Então, quando uma configuração acontece, eu gosto de ser a pessoa que executa sem nem pensar. Ah, tal condição bateu, minha condição é essa. Bateu, conheço o risco é curto, o retorno é bom, eu quero. Pronto. Então, assim, hoje, o meu jeito de operar é esse jeito que pouco raciocina se quer ou se não quer. Minha amiga, o ponto é aquele. O seu critério era esse. Aconteceu o seu critério dentro do ponto? Aconteceu. Então, haja, meu bem, né? Para que devagar muito? Ah, se eu quero, se eu não quero. Porque se eu ficar muito, não sei se vou, não sei se fico, não sei se eu quero. Passou. Aconteceu, o trade já foi, já era, um abraço. E aí, eu já tive aquele momento que eu ficava olhando para a tela. Eita, aconteceu o movimento do jeito que eu imaginava. Aí eu ficava, poxa, né? O movimento aconteceu e eu não estava dentro. Ai, meu Deus, que dó, que dó, que dó, que dó. Então, assim, essa é uma decisão que a pessoa toma, se ela quer decidir se é daquela forma dali ou não. E aí o tempo passou, eu perdi, ganhei, perdi, mudei, revi. Outra característica, minha gente, própria, bem dentro do que eu acho que vale muito a pena a gente falar, sempre que a gente for falar do gerenciamento, é humildade, sabe? Primeira coisa, você sabe o que é humildade? É diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Humildade é aquela coisa assim de, as pessoas pensam que, eu sou humilde, eu sou pobrezinha, eu sou coitadinha. Humildade não é isso, minha gente. Humildade é você ser humilde para se colocar no seu lugar, exatamente no seu lugar, onde você tem que estar, nem mais nem menos. Humildade é isso. Então, assim, eu gosto de ter muita humildade para sempre rever coisas o tempo inteiro. Então, eu mudo de ideia com muita facilidade. Isso é uma característica minha, né? Eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, se vem alguém com uma ideia diferente da minha, eu tô assim, ó, como? Fala de novo. Quero pensar sobre. Ah, é assim, é verdade. Ah, não tinha pensado assim. Então, peraí que eu vou pensar de novo. E aí, de repente, eu mudo de ideia. Ou então, eu revejo e digo assim, faz sentido, mas assim, mesmo assim, eu ainda acho que assim, assim, assim. Então, assim, eu exponho o meu ponto de vista. Se a pessoa que está do outro lado vai concordar ou não, não me sinto pressionada a exigir que aquela pessoa concorde comigo. Eu me sinto muito mais pressionada, né, no bom sentido, a me provocar a pensar sobre o assunto e saber me expressar sobre o assunto, sobre o meu ponto de vista em relação àquele assunto, do que criar aquela obrigatoriedade de fazer com que todo mundo obrigatoriamente concorde com o que eu estou dizendo. Não acho isso saudável, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Eu acho que o máximo que eu consigo fazer por todas as pessoas que eu já consegui trocar ideia, né, no meu trabalho com a educação, tanto no curso presencial quanto no online, é uma coisa que eu sempre vou fazer questão. Por favor, ninguém nunca adquira meu curso online sem falar comigo. Dá um jeito de me mandar um WhatsApp, um Instagram, um e-mail, um sinal de fumaça, pode ser qualquer coisa, mas assim, interaja comigo, por favor. Eu não gosto de ser aquela pessoa que tem aí 30 mil alunos, não sabe nem quem é, de onde veio, onde é que estão, se estão ganhando dinheiro, se não estão ganhando dinheiro. Eu gosto dessa troca. Então, não é difícil de você conseguir fazer um contato comigo. Eu estou sempre respondendo as coisas. Eu não tenho aquela obrigação de viver no celular. Eu relaxo, tá? Eu estou em casa, eu trabalho em casa, eu gosto de criar meu filho com muita atenção, com muito carinho, eu tenho meu marido, eu dou muita atenção para os meus pais, para os meus irmãos, eu cuido da minha casa, eu gosto de fazer supermercado. Então, assim, eu não tenho essa obrigatoriedade. Mas eu sou uma pessoa super acessível, minha gente. Então, se alguém que está aí do outro lado, ou for meu aluno, ou planejar ser meu aluno, e você acha que está interagindo pouco comigo, passe a interagir mais, porque saiba que aqui do outro lado tem uma pessoa que está doida para trocar ideia com você e poder bolar formas, conteúdos também de te ajudar a chegar lá, tá? Enfim, gente, quero mostrar aqui que, ó, tem perdas também, tá? E vejam, inclusive, que o número de ganhos e o número de perdas aqui não tá um negócio assim de, em número, ela muito mais ganha do que perde. Veja que aqui estão todos os ativos. Lembrem-se que nesse dia daqui, foi aquele dia que lá no extrato o resultado líquido foi de R$ 1.057, o resultado bruto foi de R$ 1.270. Então, veja que tem perdas, sim. Tem vezes que eu erro, ó. Tem vezes que eu estopo muito longo. Eu erro.
eu stopo longo, eu posiciono minha ordem de stop num lugar muito distante do ponto de desconfiguração do movimento, que é aquele que tecnicamente a gente estuda no curso. Mas aí, na hora de posicionar a ordem, eu erro. Eu erro ou porque eu não vi, ou porque eu vi, mas fui teimosa. Eu erro. Veja que legal. Eu erro, né? Legal ou não, mas interessante, né? No mínimo, mostrar que a professora erra. Então, assim, mesmo errando, o resultado é legal. Operei aqui, ó, com poucos contratos nesse dia. Outra coisa que eu acho bacana de mostrar aqui é o seguinte. Esse operacional foi com aquela conta de R$ 1.500 que eu botei lá no extrato, certo? Que vocês viram lá. Então, assim, o plano daqui foi operar entrando sempre com 2 contratos, fazer logo uma parcial com um desses contratos. E esse contrato que saiu, eu me preocupava sempre em readicionar ele assim que eu podia e fazer lucro nele também logo assim que eu podia. Então, meninas que estão aí do outro lado, se fizeram crochê com a vovozinha lá, né? E faziam lá, a gente fazia aquele nozinho para começar, né? Que era o mais dificilzinho, e depois a gente ia passando lá, avançar e começar, avançar e voltar, avançava e voltava. E a gente ia, então, assim, esse operacional que eu faço é parecido com aquilo ali, né? Eu sempre falo, você entra no mar, você não dá um frecheiro. Você primeiro bota o pé, vê a temperatura da água. Aguenta mais um pouquinho, beleza, bota até o meio da canela. Aguenta mais um pouquinho, tranquilo, leva até o joelho. Você não entra com muitos contratos assim, tchá, né? Ninguém vai fazer um trade assim, 50 contratos, 100 contratos assim, sem saber que raio vai rolar ali. Então, assim, esse operacional eu fiz entrando com 2. Teve trade aqui mais longo, ó, que deu para entrar com 7 contratos, com 6 contratos, então já foram pernadinhas maiores, né? Tiveram contratos aqui, ó, 15 pontos negativos, né? Foi pancada, minha gente. 17 pontos negativos também, pancada. Mas assim, faz parte. O que eu quero que você veja é que no todo, se você sabe o que está fazendo, entre ganhos e perdas, a coisa vai ser viável. R$ 1.057 de resultado líquido para quem está começando a operar com 2 contratos. A operação que eu consegui entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair com mais contratos foi essa aqui, ó, com 7 contratos. Então, assim, você está dentro de uma pernada quando o mercado acontece. E você está posicionado dentro dela e você se valer dela e você ficar ali ganhando dinheiro, adicionando, ganhando dinheiro de novo e adicionando. Poxa, do conforto da sua casa, ou sei lá, do seu escritório, ou de sei lá qual é o lugar que você vai querer trabalhar. É um tipo de conhecimento que vale muito a pena, minha gente. Imagine isso aqui, afundar a cabeça e fazer valer a pena. Foi uma conta que vocês viram lá, que começou com pouco, mas aí você vai, né, fazendo o que, ajustando, claro, ao seu perfil emocional, de disciplina e tudo mais. Mas assim, só estou querendo mostrar que é possível. Então é assim que a plataforma mostra o resultado para a gente, ó, nesse dia. Olha que forma legal também de interpretar os dados aqui. Comecei o dia de 10h20 da manhã, ó, cheguei a bater aqui quase R$ 450, com poucos contratos, com 2 ou talvez fiz alguma adição de algum contrato. Isso a gente consegue ver por aqui, ó. Fiz o primeiro dia com 2, o segundo eu consegui entrar com mais um contrato, e o terceiro trade do dia, ó, foi esse aqui, que eu terminei de 10h20, que eu também fiz só com 2 contratos. O quarto trade foi aquele da perda, ó, 11 pontos. Então, assim, por aqui, você olhando isso aqui, você pode dizer, ah, Camila, se eu tivesse feito esse trade certo, esse, eu teria parado. Show de bola. Esse é o perfil, fico feliz, não é o meu. Né? Eu teria entrado, eu teria primeiro, né, entrado para sentir o mercado e conforme ele vai se desenhando, eu vou vendo se eu vou me soltando mais, se eu vou entrando com mais contratos, se eu vou fazendo mais adição, ou se eu vou ficar mais comedida, porque ele está mais, o risco está maior e tudo mais. Então, é como uma pessoa, o mercado é como gente. Acorda, tem gente que está super bem-humorada, está falante, está comunicativa, está generosa, né, está extravagante, e tem pessoas que acordam, estão emburradas, né, travadas, de saco cheio, mal-humorada, distribuindo patada por todo lado. Então, o mercado é mais ou menos como pessoas. Pois. E quando você aprende a lidar com as pessoas, o que é que acontece? Né? A magia da boa convivência. Então, o mercado é mais ou menos assim. E aí, eu sou esse perfil daqui, ó. Eu sou a pessoa que vem, que faz um financeiro massa, e aí o mercado se enrola e acaba levando a gente de volta. E veja que eu perdi o fundo nesse dia, né? Uma linguagem já mais técnica, quem já opera vai entender. E aí depois eu voltei, ó, testei aqui, ó, o fundo anterior, mas aí eu falhei em topo, perdi a abertura do dia, rompi fundo, fui lá para baixo, ó, fiquei negativona. E aí depois eu voltei, ó, fui lá, almocei, respirei, voltei, fui reconstruindo, perdi de novo e exerci minha resiliência, fui lá até que eu explodi, rompi resistência, rompi teto, rompi tudo e fiz um financeiro legal com quantidade de contratos pequena. É isso que eu quero mostrar para você. Como é que vale a pena
você trabalhar a sua cabeça, seu emocional, para você ver quem é você no jogo do bicho. Qual é o seu perfil? Precisa você ser igual ao meu? Não, definitivamente não precisa. O que você precisa é identificar o seu nível de cansaço, quando é que você se sente bem para passar mais horas ou menos horas, o ambiente, né, sua casa, como é que tem que estar, se precisa estar um silêncio absoluto e tudo mais. Eu só estou querendo te mostrar que é possível e que vale a pena. Perceba que aqui a performance também nem tá essas coisas todas. Foi mais ou menos um meio a meio, um pouquinho mais de ganho que perda, mas ainda assim deixou um resultado positivo de R$ 1.050 líquido, né, com pouquíssimos contratos. Essa é a mensagem do vídeo, tá? Eficiência. Eficiente é uma pessoa que consegue fazer muito com pouco. Se a pessoa não consegue ser eficiente, ela não tá boa ainda para day trade, muito menos para aumentar a quantidade de contratos. E aí eu tô aqui lembrando que teve um papo que eu tive lá nesse primeiro vídeo, que eu gravei aqui com vocês, e tá faltando gravar nesse aqui agora. Que é, qual é o momento de aumentar a quantidade de contratos? Gente, dentro daquele raciocínio de R$ 1.000 para cada mini contrato, como a gente conversou lá no começo, né? E que uma coisa muito legal seria você conseguir começar com 2 mini contratos. Então, se você não conseguir começar com 2.000 na conta, para ser R$ 1.000 para cada mini contrato, começa com 1.500, que foi esse meio do caminho que eu fiz aqui, né? Nem tão pouco, nem tanto, meio do caminho. Mas, assim, treina para você ficar boa a ponto de, com esses R$ 1.500, conseguir gerir esses seus contratos, né, de forma a ser eficiente. Não é que você nunca vai perder, você vai perder sim. Mas entre ganhos e perdas, você tem que mais ganhar do que perder. E para a gente terminar aqui o vídeo, faltou a gente analisar o último dia, que foi o dia 26, para a gente construir uma amostragenzinha aqui de 3 dias. A mensagem é, também perde, não só ganha, não. Todo mundo viu aqui que tiveram perdas, viram, né? O que eu não admito é a gente que não entende de day trade, nunca viveu day trade, nunca operou day trade, e dizer que day trade não funciona, day trade não presta, porque day trade perde, porque mais perde do que ganha, blá, blá, blá. Dane-se. Eu quero saber se é possível e topo ser a pessoa que foge, que sai da curva. Então, gente, assim, mais uma vez, né, mostrar, ó, terceiro dia, tá? Tiveram ganhos? Sim, tiveram ganhos melhores do que outros ganhos, ó, ganhos bons, ganhos bons, ganhos bons. E também tiveram perdas, e também errei, também estopei longo, também, a mesma conversa que a gente teve aqui no outro. Né? A mesma conta, um tamanho limitado, né? Também errei bastante, ó, trades errados, ó, sucessivamente. Então, assim, é perfil. O que é que eu posso enriquecer mais isso aqui? A hora de você admitir que está na hora de operar com mais contratos, até você perseguir sua meta e ajustar seu perfil, o que eu acho legal é você pensar em cada R$ 1.000 a mais que brotarem magicamente do seu extrato, ou seja, você sabe que não é magicamente, né? Você sabe que o que está lá no seu extrato, cada R$ 1.000 líquido que aparecer lá, além do que o que você colocou, é porque você foi bom o suficiente para ter feito aqueles R$ 1.000. Então, quando você tiver feito, quando estiver lá na sua conta no dia seguinte, aí você admite o risco de operar com um contrato a mais. E aí você vai gerir segundo esse mesmo raciocínio. Você vai entrar agora com 3 contratos para fazer mais 1.000. O que é que vai acontecer? Vai ficar mais fácil, porque é muito mais fácil fazer mais 1.000 com 3 contratos do que mais 1.000 com 2 contratos. E aí você agora vai entrar... fiz mais 1.000, vou entrar com 4 contratos. Agora fiz mais 1.000, vou entrar com 5 contratos. Fiz mais 1.000, vou entrar com 6. Eita, estava com 6, me estrepei. Volte N casas. Mas se você se estrepou com 2.000, com 3.000, você agora está com 3.000, então você vai voltar a operar com 3 contratos. Fiz mais 1.000, beleza, volta a operar com 4. Cheguei com 7, com 8, me estrepei. Se estrepou com quanto? Se estrepou com 2.000? Pronto, então agora volta para 6 contratos, porque 6.000 é proporcional a operar com 6 contratos. Eu estava com 8.000, me estrepei de vez, perdi 6. Má notícia, meu amigo, você vai ter que voltar 6 casas. Você vai ter que voltar a operar com 2 mini contratos. E é assim, é um jogo de resiliência. Jogo não, minha gente, detesto essa palavra, jogo não, tá? É uma técnica de resiliência. É uma atividade muito prazerosa, porque eu vejo muito sentido no que eu faço, é muito lógico, eu exercito minha cabeça, eu super me vejo com 90 anos operando, assim, igual a vinho, sabe? Quanto mais velha, mais experiente eu vou estar, mais autoconhecimento eu vou ter, mais de mercado eu vou entender, mais movimentos eu vou ter visto. Então, assim, não vejo, sabe, razão para tentar... Eu compartilhei aqui hoje,
meu vídeo sobre carreira, tudo que eu passei, de positivo, de negativo, tudo que eu não quero passar, tudo que eu quero passar. Então, assim, o mercado casa muito dentro da ideia de que eu não dependo nunca mais de ser ninguém, né? Nem de curso, nem de marketing digital, nem de internet, nem de nada do tipo, né? Hoje eu sei de algo que explora-se o mundo, tem a crise que for, não imagino o dólar saindo de moda. Vocês conseguem imaginar, né? A gente começar o dia assim, CNN faz assim, olha, minha gente, é o seguinte, dólar saiu de moda, tá? Ninguém usa mais dólar, né? Índice Bovespa também não tem mais, não existe mais o índice que represente a performance das 50 maiores empresas do Brasil. Então, assim, não existe. Fora que existem N outros ativos financeiros no mundo inteiro, que a globalização está cada vez mais facilitando para a gente, né, a ideia de conseguir operar ativos financeiros em outros lugares do mundo. E daqui para frente isso só vai crescer, só vai aumentar, só vai melhorar ainda mais. Vai aumentar o tamanho do mercado da gente, que sabe operar segundo o conhecimento que a gente tem. Porque candles, né, foram desenvolvidos pelos japoneses há séculos atrás e eles são utilizados para registrar as negociações de todos os ativos em todos os lugares do mundo. Isso não é uma coisa do Brasil, não. Então eu fico muito, sabe, enfim, segura com o que eu sei, segura com o potencial do que eu sei, segura com o futuro do que eu sei. E é isso, gente. Essa é a minha forma de me relacionar com o mercado, com dinheiro, com performance, com começo, com de onde é que você vai, qual é o caminho em cima disso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Reiterando que aguardo que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, deixem comentários aqui para mim aqui embaixo, porque essa é a forma que eu vou ter para saber se está sendo relevante, se eu estou conseguindo ajudar aí quem está do outro lado portanto, produzir até mais conteúdo também, tá joia? Então, a gente vai se falando, pessoal. Um grande abraço, bons negócios, juízo, tá? E tchau, tchau.